E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui para estudarmos juntos a obra Nosso Lar. Estamos lendo o capítulo 2 dessa obra, a obra de Dr. André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. No último programa, nós estávamos conversando sobre o poder da oração, sobre essa abertura que o Dr. André Luiz se proporcionou para a divindade. Nós vimos que apareceu para ele um espírito que dá nome ao capítulo, o espírito Clarencio, um espírito que vai ajudá-lo na sua caminhada. Lembrando que conversamos também sobre ser muito parecida essa situação do André Luiz com Paulo de Tarso, quando na estrada de Damasco ele vê Jesus e ele fica cego. A gente até comentou sobre essa cegueira já estar dentro dele há muito tempo, uma cegueira espiritual quanto ao amor de Deus. Então, muito parecido com Paulo de Tarso, André Luiz também, ele, a partir da oração, ele começa a enxergar o amparo divino que nunca faltou a ele, na pessoa de Clarencio. Nós vamos estudar o capítulo 2, o parágrafo é o parágrafo 12. Que ela anotou os parágrafos direitinho no livro dela. Parágrafo 12. Começa assim: quem sois generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas o teu irmão. E percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Eu vi também, quando eu estava lendo esse parágrafo, que Ananias, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quem quiser conferir, lá no Novo Testamento, Ananias também se apresenta para Paulo como um irmão, que deve ser o sentimento que nós deveríamos ter uns para com os outros. Mas, infelizmente, essa palavra ela está muito banalizada. E a gente até pode dizer, meu irmão, meu camarada, mas o sentimento que vai com essa palavra não é o que deveria realmente ser, porque o verdadeiro irmão, ele está sempre presente, não só na hora da alegria, mas principalmente na hora da tristeza. E é até assim, né, Marco, que a gente reconhece os verdadeiros amigos e irmãos. Porque na hora da festa tá todo mundo junto, mas na hora da aflição, na hora da tristeza, só ficam realmente os verdadeiros. Mas isso não devia ser assim, porque somos todos filhos de Deus. O exemplo maior disso é o próprio Cristo, né? O Jesus, na sua encarnação aqui entre nós, por isso que ele é o modelo, conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Modelo e guia da humanidade. Guia, a humanidade sempre os teve. Guias que nos guiam para o direcionamento do bem, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Chico, é claro, Gandhi, Albert Schweitzer e outros guias nos guiar, pelos exemplos de vida, né? Nos orientam o que deveremos fazer, né? O guia maior, é claro, é Jesus Cristo, mas o modelo, né, é ele é o modelo para nós, o modelo de perfeição. Então, na sua encarnação,
projetada por ele, planejada por ele mesmo, conforme ele já tinha dito aos profetas que estão escritos no Antigo Testamento, que ele sofreria o que sofreu, né? Conforme está em Isaías, um cordeiro manso que marcha para o matadouro sem balir, sem reclamar de nada. Não teve direito não reclamou nenhuma defesa para ele. Isso que a Teresa fala, né? Do abandono dos amigos. Quase todos o abandonaram, né? Alguns o traíram, 2, vamos dizer assim, né? Judas e os mais próximos e Pedro, porque Pedro traiu, que negar o amigo é uma traição. Mas todos o abandonaram, e na hora da crucificação só João estava ali, e a mãe e as mulheres, né? E enfrentando a fúria dos guardas romanos. Então a maioria, todos aqui, ele entrou em Jerusalém no início da semana, colocamos ramos, fizemos festa, flores, ele entrou em cima de um jumento, e esse é o rei, daqui a alguns dias nós o condenamos e trocamos ele por Barrabás. Nós falamos nós, porque nós estamos incluídos naquela vontade daquele povo que estava lá. Poderíamos não estar, talvez nós lá, talvez, né? Tomara que não. Esse que vos fala, pelo menos tomara isso que não. Mas estávamos lá, assim. Então, nesse abandono, nessa questão que a Teresa fala, ele é o maior exemplo. É ele o maior exemplo. E aí eu me recordo agora do livro, só acrescentando mais um pouco, mais um assunto. Porque é isso, gente, que é o estudo, né? Nós estamos estudando, comentando, uma coisa leva a outra, né? E tudo a gente pega o livro em casa e lê. A gente pega o livro em casa e lê. Estudar e esmiuçar. Mas reportando, no livro Há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Também é uma obra, sabe, sem adjetivos, que é muito excelente, linda, maravilhosa. Ali está retratado a crucificação de Jesus, está retratada a prisão, a coroa de espinhos, com os detalhes que a gente não conhecia antes de ler essa obra. E o senador Publio Lentulus, na época, que é o Emmanuel, né, na época senador, ele questiona o porquê daquilo ali, e o governador da Judéia, que era Pôncio Pilatos, também está se questionando por que tanta ferocidade por um homem que nunca fez nada. Eles questionam, eles sabem da inocência de Jesus, mas tem a questão política e tudo. E as próprias autoridades questionam, mas a turba estava tão afoita por um sangue de um inocente, não é? E retrata a humanidade nossa através dos tempos. Isso iria se repetir em outras situações. Nós fizemos isso, nós fizemos as cruzadas, nós fizemos a Inquisição, tudo em nome de Jesus, em nome do maior amigo. Toda vez que nós fizemos isso, nós, de uma certa forma, o abandonamos. Não é? Nós fizemos tudo, criamos uma igreja com hierarquia, com poder, visando mais o ouro. Nós fizemos isso, nós. Isso realmente nós espíritas fizemos, através dos séculos. Então temos que tomar cuidado para não fazermos isso no movimento espírita também. Porque o espiritismo, esse é inatacável. Esse vai ficar, é o consolador que o próprio Cristo falou, que vai ficar conosco para sempre. É um ensinamento que vai ficar. Esse é inatacável. Mas o movimento espírita somos nós. Então que a gente tome cuidado também para não abandonarmos Jesus de novo dentro da realidade que o espiritismo nos traz, que é a grande verdade. Né? A grande verdade que ele não respondeu talvez para Pilatos, quando ele perguntou o que é a verdade. Mas que nós temos agora assim esmiuçado para nós o ensinamento. Basta a gente querer dar uma olhadinha, dar uma leitura e colocar dentro. Agora, pelo menos acontece comigo, eu leio, isso serve para o fulano. Ah, sim. Isso serve para a Teresa. A Teresa tinha que ler isso aqui, mas eu não, né? Mas isso aí a gente tem que corrigir. É sempre para o outro. Continuando.
E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energia. Se fôssemos nós, já íamos falar: mas por que você está assim? De onde você veio? O que está acontecendo? Infelizmente, isso tudo são lições para nós. O que você aprontou, hein, para estar assim? Realmente são lições que eles nos dão. No contato com alguém aflito, sobrecarregado, é pedir calma, fazer oração junto, mas não ficar inquirindo o que aconteceu, de onde veio, o que foi, por que está assim, porque isso não ajuda. Então o Clarence, olha, está recepcionando ele, só falou para ele, ó, calma, não é? Para você guardar as suas energias e reaver as que você perdeu, não é isso? Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a transportarem-me generosamente. Quando me alçavam cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu como quem recorda a inadiável obrigação. Vamos, sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. E é aí a primeira vez que André Luiz escuta a palavra nosso lar. Terminamos esse capítulo 2. Só um pouquinho, Tereza, só um pouquinho. Deixa eu te interromper. Nós, algum tempo atrás, lá na nossa casa espírita, nós estudamos esse livro, né? Algumas vezes. E eu lembro, eu tinha até sublinhado aqui, só que eu não anotei, mas eu lembrei mais ou menos. Quando ele diz assim, preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Por que ele está com pressa? Porque é um detalhe que a gente tem que colocar aqui. Presteza possível. O André Luiz fez a sua oração. A oração foi atendida porque foi sincera, não é? Ela foi atendida e o Clarencio veio o anjo, né? Veio o guia e tal, e botou e tal, vamos cuidar e tal, vamos levar com a presteza possível, não tem muita conversa. Porque a gente tem que, é o vigiar e orar de Jesus. Nós temos que orar, mas vigiar o nosso comportamento para não nos contaminarmos novamente. Ele não se curou do orgulho dele, ele está no meio ali que ele está sendo taxado de suicida, e é mesmo, porque os inimigos, vamos chamar de inimigos, os irmãos equivocados que estão lá, eles estão chamando de suicida, de criminoso, de infame, como a gente já leu, mas é verdade, eles não estão inventando. É aquilo que a gente fala assim, fala na minha cara o que você está pensando de mim, a gente vai e fala, a pessoa se fica magoada. Por isso que a verdade não deve ser jogada na cara de ninguém. É como os espíritos dizem, a verdade é como um diamante, ela deve ser dada e não jogada. Né? Então, se ele continua muito tempo ali, talvez nem com a presença, porque o Clarencio já estava ali, é bom a gente observar isso. Ele não apareceu eu venho de lá do nosso ativo, não. Ele vai dizer isso aqui. Ele vai dizer isso futuramente. Ele vai dizer isso futuramente. Já estava ali. Ele vai dizer, eu estava lá, você que não orava direito. Vamos dizer assim, mano. Não falou assim, né? Como eu estou falando. Por isso que a gente não é o Clarencio. Mas falou de um jeito. Então já estava ali. Então o André Luiz ficar ali muito tempo poderia se contaminar de novo. Que é o que acontece muito em várias obras, a gente vê isso. É um detalhe, que é o que vai acontecer com o André Luiz. No final da obra ele vai vir em casa, novamente. Mas o que acontece com muitos é aqueles desencarnados que querem ver imediatamente a família e não tem equilíbrio para isso, porque se contamina, se perturba novamente. Está sendo amparado, mas se perturba. É como você está no hospital tomando um remédio e daqui a pouco recusa o remédio. Você fica perturbado. Como a Tereza colocou numa história, já tem uns programas atrás que você falou do livro Memórias do Suicida, do companheiro que quis ver a família, né? Insistiu. Jerônimo, né? Isso. Conta. Não, eu estava lembrando, não era do Jerônimo, Memória do Suicida, não. Eu estava lembrando da dona, da filha do Pedro Neves.
Ah, isso também. No livro Sexo e Destino. Não, e a Vida Continua. Sexo e Destino. Desculpa, Sexo e Destino. Como era o nome dela, Marco? Beatriz. Dona Beatriz. O que o Marco está colocando desse desamparo, que não existe, nunca existiu, e que também nós, se não tomarmos conta, a gente pode se contaminar das nossas próprias mazelas, novamente, né, por não ter sido ainda tratada, extirpada realmente, elas voltam à tona. O caso da Dona Beatriz exemplifica bem isso. A Dona Beatriz, ela desencarnou com câncer. Ela estava sendo assistida pelo seu pai, já desencarnado, Pedro Neves, e por outros espíritos, não é, que ajudavam nesse processo. Ela tem todo o amparo, ela consegue desencarnar, vamos assim dizer, numa situação boa, porque ela já vai para a colônia ser ajudada, não é? O Pedro Neves, que é o pai dela, intercede. Então ela está bem, né, nessa desencarnação, no processo desencarnatório dela. Só que quando o tempo passa lá na colônia, e ela resolve voltar em casa, porque ela quer ver a casa, quer ver o marido, quer olhar. E quando ela, apesar dos mentores acharem melhor que não, o pai dela intercede novamente, o Pedro Neves, e assume o compromisso de trazê-la. E na história do livro, ela não passa em umbral, ela vai direto para a colônia, porque tem esses casos também, a pessoa do bem, tudo. Isso, ela sofreu, né? Ela muito, teve o pedacinho dela com câncer, né? Numa época que resignada. Que não tinha tanto recurso, câncer, resignação. Resignação, e também não tinha recursos médicos ainda. Não tinha. Mas ela estava bem. Quando ela volta em casa, apesar do mentor dizer que não, quando ela volta em casa, ela vê a casa num abandono, tinham espíritos vagabundos lá dentro, habitando, tudo tinha sido roubado, ela morre de novo. A palavra é essa, ela fica chumbada ao solo durante alguns dias. Os espíritos têm muito trabalho para levá-la de novo para a colônia, que é isso que o Marco está falando. Ela realmente não estava curada de todo, não é? Do câncer físico, sim, mas muitas das vezes da enfermidade moral, ela não estava. E o que parece era o apego muito grande que ela dava, o valor muito grande que ela dava às coisas materiais. E é essa contaminação que o Marco colocou. Por isso, do Clarencio querer levar o André Luiz com presteza para a colônia. Isso está inserido, focado na questão do pensamento. Porque tudo aqui é o pensamento. Conforme a gente vê na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, sobre livre-arbítrio, é o capítulo 10 da Lei de Liberdade. Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? A pergunta é bem simples: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Aí os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria a máquina. Então, o livre-arbítrio real, ele reside aonde? No pensamento. Então, o pensamento, esse não pode, né, frear. Então, no caso do André Luiz, o pensamento dele podia estar voltado novamente para, assim, ele começar, eu estou sofrendo, eu sou vítima aqui, estão chamando, e começar, isso que a Teresa está falando, de querer voltar em casa, é querer, isso nós vamos ver em vários capítulos, é querer novamente vivenciar aquilo que a gente estava vivenciando encarnado. E só o pensamento já atrapalha. Nós vamos ver no nosso lar um caso desse, de um desencarnado em desequilíbrio, porque ele está pensando na traição que ele sofreu do filho, que é o Edberto. A gente vai ler lá na frente. No capítulo, né? E o Marco lembrou também a história do Memória do Suicida, do Jerônimo. O Jerônimo, um suicida que já estava sendo tratado no Hospital Correcional Maria de Nazaré. Ele já estava nesse hospital e ele cismou que tinha que voltar em casa.
ele começou a pedir, a implorar, e querer, falava com um, falava com o outro, que ele tinha que voltar em casa de qualquer jeito. O que acontece? Quando ele volta em casa, desobedecendo os mentores, ele volta em casa, no caso a cidade do Porto, em Portugal, e ele vê a esposa no meretrício, a filha no meretrício, ele vê o filho na prisão e ele vê uma filha trabalhando, e todos eles pensavam: por que, meu pai, o senhor se matou? Se o senhor estivesse aqui, tudo seria diferente. Então, a gente vê o quanto a desobediência, não é? O quanto a gente ainda não está tão equilibrado para agir sozinho. No livro Nosso Lar e em todos os livros da série André Luiz, é a qualidade, para mim, é a qualidade principal desse espírito, que nós devemos aprender a desenvolvê-la enquanto encarnados, é a obediência. André Luiz, ele realmente tomou a decisão sincera de querer se modificar, e ele passa a ouvir e obedecer, porque para você obedecer, você tem que ouvir realmente a proposta com o coração. Então, ele passou a ouvir e a obedecer os conselhos dos mentores. Enquanto encarnados, nós, muitas das vezes, poderemos não ouvir diretamente o conselho do nosso anjo da guarda, do nosso amigo espiritual, mas esse conselho, essa orientação, ela está sempre presente. E ela, como a gente já comentou, a nossa consciência é a nossa ligação com Deus. E é na nossa consciência que a gente vai ouvir a mensagem divina através desses mensageiros do bem. É interessante, né, Teresa, que os espíritos colocam que a obediência que vai nos libertar. Porque a gente tem uma ideia errada, eu sempre tive essa ideia errada, de que liberdade é não obedecer a ninguém. Sim. E ao contrário, a liberdade é obedecer a Deus. Aí você se torna livre. Aí é. Olha, eu peguei aqui um dizer uma epístola de Paulo, uma carta de Paulo aos Hebreus. Ele diz assim: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Está falando de Jesus, né? E o Emmanuel comenta muito bem essa epístola, e no final ele diz assim: a quem obedeces? Acaso atendes, em primeiro lugar, às vaidades humanas ou às opiniões alheias? E é justo refletir quanto a isso, porque somente quando atendermos em tudo os ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Então, nós vamos realmente ser livres eternamente quando nós obedecemos os ensinamentos do Cristo. Para mim está bem longe ainda, mas vamos chegar lá. E todos nós, aqui o que fica também para nós no fechamento desse capítulo, é que todos nós temos esses recursos internos dentro da nossa alma, que basta um pouco de boa vontade para que a gente consiga brilhar um pouquinho, e que esse brilho nos faça enxergar melhor o que importa. O que verdadeiramente importa é a nossa espiritualidade, é a nossa ligação novamente, todos nós filhos pródigos do amor de Deus, essa ligação que deveremos fazer novamente com Deus. Vai custar algumas lágrimas, vai, com certeza, porque a obediência ainda não é o nosso forte. Que Deus possa abençoar os nossos bons propósitos, possa nos ajudar a aprender a obedecer mais para que a gente realmente se torne livre. Deus abençoe a todos os ouvintes, abençoe os vossos lares, abençoe a toda a humanidade, que nos dê coragem e força para continuar a nossa caminhada aqui na Terra. Muita paz para todos. Até o próximo. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.